Filipenses capítulo 4, versículo de número 1, que diz o texto: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Estai assim firmes no Senhor, amados. Estai assim firmes no Senhor, amados. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve direcionada para uma igreja na cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, a 16 quilômetros do mar Egeu. Foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. No dias de Paulo era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar, Era uma cidade privilegiada porque ela tinha uma guarnição militar. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo e Lucas, na segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus tinha lhe dado em Troade, um forte elo de amizade desenvolveu-se entre o apóstolo e a igreja em Filipos. Várias vezes a igreja enviou ajuda financeira a Paulo e contribuiu generosamente para a coleta que o apóstolo Paulo fez para os irmãos que estavam necessitados em Jerusalém. Parece que o apóstolo Paulo só visitou esta igreja 2 vezes na sua terceira viagem missionária que ele fizera. Diferente de muitas cartas que o apóstolo Paulo escrevia, inclusive vamos pegar aqui a igreja que estava em Corinto, que foi uma carta. Paulo escreve 3 cartas, uma se perde. Essas 3 cartas foi chamando a atenção da igreja de Coríntios. Mas diferente das muitas cartas que o apóstolo Paulo escrevia, Filipenses não foi escrita primeiramente devido a problemas ou conflitos na igreja. A tônica dessa carta é de cordial afeição e apreço pela congregação. O apóstolo Paulo mostra afeição por aquela congregação e apreço por aquela congregação, por ela estar ali combatendo o bom combate em prol não só do evangelho, mas também pela vida do apóstolo Paulo, uma das igrejas que se supria a necessidade do apóstolo Paulo, E esta carta aqui aos Filipenses, ela é conhecida como Epístola da Alegria. Ela é conhecida como a Epístola da Alegria. O apóstolo Paulo ali exerce ou escreve esta carta de cordialidade, de apreço, louvado seja Deus, em alegria e não por tristeza ou com tristeza, mas mostra dentro da carta a alegria que o apóstolo Paulo tinha de estar escrevendo essa carta para aquela igreja que ele tinha fundado na sua segunda viagem missionária, junto com a sua equipe, com Timóteo, com Lucas e com Silas, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, a escrever essa carta, ele traz
vários conselhos para os irmãos daquela igreja, para os filipenses. E um desses conselhos que o apóstolo Paulo assim escreve para aquela igreja, que ele tinha uma estima, ele tinha apreço, ele tinha, louvado seja Deus, alegria, aleluia. Um desses conselhos foi dizer aquilo que nós lemos nessa carta, no capítulo 4 e versículo de número 1, na última parte, aonde ele diz o seguinte: estais, louvado seja Deus, assim firmes. Eu quero tão somente falar sobre essa parte que está aqui neste versículo. Estais assim firmes. Estais assim firme. A igreja precisa estar firme. Nós precisamos estar firmes. O povo de Deus precisa estar firme. Se você for observar, o apóstolo Paulo escreve em uma das suas cartas aos Tessalonicenses, dizendo que não era para os Tessalonicenses se perturbar, quer por espírito, quer por epístola, como se fosse deles, ou por visão. Louvado seja Deus, que os Tessalonicenses não se perturbassem. Aí agora, em concordância com esse versículo, na parte B do versículo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: assim estais, pois, firme. Assim estais firme, ou assim estais, pois, firme. Quem está firme, ele não se perturba, ele não é perturbado, ele não fica perturbado, ele não fica inquieto. Louvado seja Deus, ele tem um espírito, segundo os dons, os frutos do Espírito Santo, de domínio próprio. Ele tem o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22, aleluia, versículo 22, porque eu fugi a memória aqui nos versículos, é versículo 22 que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então o apóstolo Paulo aconselha para os filipenses que tivesse domínio próprio. Louvado seja Deus, que eles estivessem firmes, que eles não se perturbassem, quer por epístola, quer por palavra, quer por profecia, quer por qualquer coisa, mas que eles estivessem firmes. A igreja precisa estar firme, e diante disso eu trago o tema dizendo: devemos estar firmes, devemos estar firmes. A igreja precisa estar firme, nós os irmãos precisamos estar firme. Então o tema é: devemos estar firme. E eu encontrei dentro da Bíblia, louvado seja Deus, algumas bases, alguns alicerces da verdade, aonde nós precisamos estar firme, aonde a igreja precisa estar firme. Letra A, nós devemos estar firme na fé. 1 aos Coríntios, capítulo 16 e versículo de número 13. Nós precisamos estar firme na fé, nós devemos estar firme na fé. 1 Coríntios 16, versículo de número 13, o texto diz: vigiai, estais firme na fé,
portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, vigiai e estáis firme na fé. A igreja precisa estar firme na fé. Nós precisamos estar firme na fé, e nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Louvado seja Deus! E a prova das coisas que nós não vemos. Colossenses capítulo 1 versículo 23 diz o seguinte: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, encontrei, segundo o apóstolo Paulo, algumas bases, alicerce da verdade, aonde nós devemos estar firme. E nós devemos estar firme, letra A, na fé. Precisamos estar firme na fé. O crente não pode estar firme em outra coisa a não ser na fé que foi gerado em nosso coração através da pregação da palavra, como diz Romanos capítulo de número 10 versículo 17, aleluia, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então devemos estar firmes nesta fé que foi gerado pela palavra de Deus. E um dos dons do Espírito Santo é a fé. Está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 12, que vai falar sobre o dom da fé. Então, se nós devemos estar firmes nesses alicerces, que é a fé, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 16 versículo 13, que diz: vigiai e estáis firme na fé. Em Colossenses capítulo de número 1 versículo 23 vai dizer: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, fundados e firmes na fé. Temos que estar fundados e firmes na fé. Temos que estar sobre este fundamento chamado a fé, que foi gerado em nós pela pregação da palavra. Está escrito em Marcos capítulo de número 16 versículo 15: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, pois, precisamos estar firme na fé. O apóstolo Paulo, enquanto ele está aconselhando aos filipenses, aos crentes da igreja em Filipos, ele deu o conselho dizendo: estais pois firme, estais assim firme. Precisamos estar firme para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. O segundo alicerce da verdade, aonde a igreja precisa estar firme, é na obra do Senhor. Aonde precisamos estar firme é na obra do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo de números 15, versículo de número 58, o texto vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor, mas antes tem uma recompensa. Permaneça firme, igreja, na obra do Senhor. Permaneça firme, amados, na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas antes tem uma recompensa. Ser firme é não estar titubeando, é não estar vacilando, é não estar ébrio, é estar sóbrio, é estar sabendo o que está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, tenha a certeza, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, que o seu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor te dará uma recompensa para a glória de Deus Pai. Paulo, o apóstolo, aconselha a igreja em Filipos, capítulo de número 4, ele diz: estais assim firme, estais assim firme. A igreja precisava estar firme, firme na fé, firme na obra do Senhor, sendo abundante para a glória do nome de Cristo. Aleluia. Nesse alicerce e base da verdade que está na palavra, eu encontrei a terceira base, o alicerce, no qual a igreja precisa estar firme. Diz que devemos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Devemos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz o texto o seguinte: diz a palavra: revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Dentro desses alicerce, dentro dessa base da verdade, encontrei a terceira coisa aonde a igreja deve estar firme, e isto é, devemos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, dizendo: revista-se de toda a armadura de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus. O crente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você precisa estar revestido das armaduras de Deus. Sabe para quê? Para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem armado cilada contra a igreja de Cristo. O diabo tem armado cilada contra a sua vida. Você é que não percebe. Talvez você viva ao léu à toa, sem perceber que o diabo está armando cilada contra a tua pessoa. Mas o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Filipenses no capítulo 4, dizendo: estais assim firme, revestindo-se de todas as armaduras de Deus, para que você possa estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. O diabo pode armar cilada contra ti através do teu amigo, através da tua amiga. O diabo pode armar cilada contra ti no seu trajetar, indo de casa para rua, de rua para casa, indo para qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer parte que for. Ele tenta armar cilada contra a tua vida. Por isso nós precisamos estar assim firme, revestindo-nos de todas as armaduras de Deus, para que possamos estar firme contra todas
astuta cilada do diabo. É por isso que Salmo de número 91 vai dizer que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Devemos estar firme. Letra B. Devemos, pois, estar firme depois de termos feito tudo. Tem pessoas que acham que depois de orar, de depois de pregar, de depois de evangelizar, de depois de ter jejuado, não precisa mais estar firme, não precisa mais estar vigilante. O apóstolo Paulo vai falar na última carta escrita para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu permaneço de pé, Timóteo. Combati um bom combate, mas estou firme, não estou vacilando, não estou vacilante. Ao contrário, a guarda permanece levantada, de pé, para a glória e louvor do nome do Senhor. Devemos, pois, estar firme depois que temos feito tudo. Efésios capítulo de número 6, versículo 13, vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você precisa, além de se revestir, você precisa tomar toda a armadura de Deus, para que você possa estar, para que você possa resistir. Louvado seja Deus, o dia mau, e havendo feito tudo, você precisa ficar firme. Portanto, tome toda a armadura de Deus. Levante a mão para o céu nesta noite. Deus está te dando armadura aqui nesta noite, para que você possa resistir no dia mau, porque o dia mau se levanta contra qualquer pessoa, e você, com a armadura de Deus, você vai resistir. E depois de você ter feito tudo, diz o texto, fica firme, crente, fica firme, irmã Josefa, fica firme, irmã Iranilza, fica firme, irmão Joãozinho, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo aconselha aos filipenses dizendo: estais assim firme, permaneça firme. Depois de haver você feito tudo, permaneça firme. Não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente na roda dos escarnecedores. Permaneça, louvado seja Deus, permaneça firme. Não vá se assentar na roda dos escarnecedores, não vá se assentar na mesa dos ídolos, não vá comer manjado do diabo, não dê brecha para Satanás. Permaneça firme, como diz o apóstolo Paulo, nesses alicerces, nessa base da verdade, no conselho do apóstolo Paulo, eu encontro, louvado seja Deus, a quarta base, alicerce da verdade, no qual nós devemos estar firme. Letra E, devemos estar firme, tendo cingido os lombos com a verdade. Devemos estar firme, tendo cingido os lombos do conhecimento, os lombos do entendimento com a verdade. É por isso que o mundo aí fora, louvado seja Deus, irmã Josefa, irmão Joãozinho, irmã Iranilza Perez,
desce, porque eles não têm os lombos do entendimento cingido com a verdade. Devemos estar firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, vai dizer o seguinte: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aleluia! Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Levanta a sua Bíblia, crente, levanta a sua Bíblia, porque tu tem a verdade em tuas mãos. Deve meditar nela de dia e de noite. Você deve ter prazer na palavra do Senhor. Você deve, aleluia, conhecer a verdade, e a verdade te liberta. Aleluia, devemos estar firmes dentro, cingidos os lombos com a verdade. É por isso que o mundo bebe, é por isso que o mundo fuma, se prostitui, anda pedindo a imagem de escultura, anda pedindo a Maria que já morreu e não pode fazer nada, porque não tem os lombos cingidos com a verdade, não tem os lombos cingidos com a palavra de Deus, não pega a Bíblia para cingir a sua mente, para ler a palavra. É quando o crente, é quando a pessoa pega a Bíblia e começa a ler, que o seu entendimento passa a ser cingido com a verdade. Devemos estar firmes, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Estais assim firmes. Devemos estar firmes na fé, devemos estar firmes na obra do Senhor, devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Devemos, pois, estar firmes, aleluia, depois de termos feito tudo. Devemos estar firmes tendo o cingido longo com a verdade. E em último lugar, em sexto lugar, dentro dessa base, dentro desse alicerce, devemos estar firmes conforme o conselho do apóstolo Paulo. Aleluia! Devemos estar firmes, aleluia, em Cristo Jesus. Devemos estar firmes no Senhor, devemos estar firmes no Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito Colossenses capítulo 4, versículo 1. Não devemos estar firmes em senhora, não devemos estar firmes em imagem de escultura, não devemos estar firmes em santos feitos por mão de homem, não devemos estar firmes, ainda que o homem seja santo, como o apóstolo Paulo foi santo. Por quê? Porque ele procurou andar na presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo morreu, Tiago morreu, aleluia, Maria morreu, Mateus morreu, Lucas morreu, Marcos morreu, Mateus morreu. E todos aqueles precisam, todos aqueles que creem na palavra, eles precisam estar firmes no Senhor, conforme o conselho de Paulo. Estais assim firmes no Senhor, amados, permaneçam assim firmes no Senhor. Oh glória, a igreja, crentes, precisamos estar firmes no Senhor, não é em senhora, porque ela não pode fazer coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8 vai dizer o seguinte: porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Oh glória, eu recebo o meu milagre nessa noite. Levanta a sua mão para receber o seu milagre, porque está dizendo o texto: porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor,
Se eu estou vivo, irmã Josefa, se a senhora está viva, é porque a senhora está firme no Senhor. Então a morte pode até ter batido na porta da minha casa, pode até ter batido na porta da tua casa, mas nós estamos firmes no Senhor, e por isso nós vivemos para a glória do Todo-Poderoso. Assim estáis firme no Senhor, porque aquele que está firme no Senhor, ele vive para a glória de Deus Pai. Aleluia. Segunda a Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 15, vai dizer: então, irmão, estáis firme e retende aquilo que nós temos vos ensinado. Aleluia. Seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, aleluia, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda a tua palavra e em toda a tua obra. Aleluia. Ainda no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: então, irmão, estáis firme, louvado seja Deus. Você precisa estar firmes em Cristo, firme na sua graça, firme na sua palavra. Não é firme em palavra de homem, não é firme em palavra de pessoa alguma. Você precisa estar firme na fé, na obra do Senhor. Você precisa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Devemos, pois, estar firme depois de termos feito tudo. Aleluia. O tempo vai chegar, vamos envelhecer, mas mesmo na hora da morte precisamos estar dizendo que somente Jesus Cristo é o Senhor. Devemos estar firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Devemos estar firmes no Senhor Jesus Cristo para permanecer vivendo. Levanta a mão e eu oro por você nesta noite, dizendo que o Senhor Jesus nos cura, o Senhor Jesus arranca o mal. Ore pela sua família nesta noite e se coloque de pé. Ore pela sua família nesta noite, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, que não estão firmes, como Pai Santo e Eterno, o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Filipos. Assim precisamos estar firme. Se você está firme na fé, na obra de Deus e contra as astutas ciladas do diabo, e depois de você ter feito tudo, você está firme, você está firme na graça, você está firme na verdade, você está firme no nome do Senhor, você recebe a cura, você recebe a libertação, você passa a ter vida. O Senhor Jesus acrescenta os teus anos de vida aqui nesta noite, para a glória, louvor e adoração do nome dele. Recebe essa bênção, recebe esse milagre, só pela sua firmeza na verdade, na fé em Cristo. Aleluia. Na obra, depois de ter feito tudo, permanece firme, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque quem me salvou foi Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.